Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Capital, canal 32.1. E também vivo tem dessas coisas, é um estresse, é uma correria, afinal de contas, né? Conosco aqui está uma das pessoas, digamos assim, a trabalhar. Nós temos aqui uma pessoa que representa os dois lados, o Legislativo e também o Poder Judiciário. Eu falo do doutor delegado Eduardo do Prado. Muito obrigado pela presença do senhor, seja muitíssimo bem-vindo e parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito na Câmara e também na Polícia Civil. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, André, todos os amigos que estão nos vendo agora ao vivo. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez com você. Nós temos, logicamente, um trabalho árduo na Câmara Municipal, um trabalho árduo na Polícia Civil, as pessoas acompanham o nosso trabalho, mas nós não podemos desistir de lutar por um Brasil diferente. Eu acho que tanto os grandes jornalistas, como você faz parte, como eu que entro na vida pública e também quem me acompanha desde os 23 anos de idade, meus idealismos como delegado de polícia, sempre lutando pela justiça, eu acho que nós temos que lutar pelo Brasil. As pessoas que desistem do Brasil, eu acho que não amam esse país. Então eu fui por esse intuito que eu não desisto nunca. Então nós vamos avante, como se diz, o guerreiro, ele nunca desiste. Nós tivemos que chorar lágrimas de sangue, mas nós vamos lutar por um Brasil melhor. O senhor, antes do programa, o senhor me falou uma coisa que me deixou muito curioso. Quanto o senhor gastou? Porque hoje que a gente está vendo no Brasil, Caixa 2, não se fala em menos de milhões, ou seja, toda a campanha, inclusive até o Marcelo Odebrecht disse que sem Caixa 2 não se faz campanha e não existe um político eleito sem Caixa 2. E o senhor me disse quanto o senhor gastou na campanha e a situação atual do senhor. O senhor poderia, desculpe entrar nesse tema, exato, mas eu acho que é importante para a gente acabar com esse estigma de que todos têm essa capacidade de juntar muito dinheiro para a campanha e não ter a capacidade de ter voto, mas comprar voto. Exato. Quanto que o senhor gastou e como é que está a situação do senhor? Eu gastei ao todo ali, podemos dizer, uns 50 mil reais ali ao todo da minha campanha, com recursos próprios. 50 mil? 50 mil reais, numa realidade de pessoas que para uma candidatura a vereador gastam ali milhões, 2 milhões, 1 milhão, 500 mil. Não se faz uma campanha para vereador com menos de R$1 milhão. R$1 milhão. Eu gastei 50 mil reais, inclusive foi um dos problemas. Eu até falei para o meu pai, né? Meu pai tem uma experiência na política, né? Meu pai foi vereador há muito tempo. Aí, justamente, a minha dificuldade era, inclusive, fazer material de campanha e contratar pessoas, que, logicamente, eu tinha só voluntários, na sua grande maioria, para levar meu nome para o cidadão, porque eu tinha certeza que a sociedade ela tem um carinho especial pelo trabalho que eu sempre realizei como delegado de polícia e sabe do meu compromisso com a verdade, principalmente no combate às máfias, no combate à corrupção, no combate às coisas erradas, nas investigações que eu já presidi na DENARC, na DECOM, participando do caso serial killer, enfim, trazendo segurança para a sociedade e principalmente a proteção. Então eu sabia que a sociedade tem um carinho especial e essa ânsia de mudança e transformação na política. A minha dificuldade era levar meu nome para o cidadão. Não, o nome não, o número. O número. O nome era conhecido. O nome conhecido. É um grande problema que eu acho hoje na política, digamos assim, durante um ano e pouco, você tem nome. Aí depois você passa o número. 2 meses para a eleição, você vira número. Vira número. E aí não tinha essas condições, mas graças a Deus eu consegui pelas redes sociais e também por alguns amigos, Citru. Eu coloquei ali cerca de 800 Citrus, as pessoas buscando, querendo me ajudar de forma voluntária. E nós tivemos ali 4.300 votos, o mais votado do Partido Verde. Né? E graças a Deus uma campanha vitoriosa com parcos recursos, num patamar de milhões de reais que as pessoas gastam,
eu tive um gasto ali de 50 mil reais e tive que fazer inclusive um consignado para ajudar na campanha. Hoje eu tenho que exercer o plantão da delegacia de polícia, sou supervisor da Polícia Civil nas horas de folga e também o cargo de vereador, porque meu salário de vereador, na verdade, ele é comprometido com consignado. Mas é lógico que é um projeto, um macro projeto, e o salário de vereador hoje no patamar de 9 mil reais, 10 mil reais líquido, eu pago um consignado de mais ou menos 6.500, 6 mil todo mês para honrar os compromissos da campanha. O senhor mesmo financiei a campanha e não devo nada a ninguém. Talvez essa seja... talvez não, isso eu tenho certeza que é a razão pela qual eu tenho um mandato independente na Câmara e as pessoas me colocam como um dos destaques da nova geração da política de Goiás. Isso me deixa muito confortado e muito feliz, porque eu não tenho que dar satisfação para o Passo, porque eu não preciso de botar pessoas lá, cargos, porque os vereadores às vezes ficam dependendo de cargo e aí ficam na mão do prefeito. Eu tenho a minha independência, projetos positivos para a sociedade, contem comigo. Projetos negativos que vão trazer prejuízo para a sociedade, podem esquecer, porque eu vou ser uma pessoa combativa, principalmente contra esse tipo de projeto. Nós vamos entrar nesse assunto agora, mas assim, eu penso que seria muito difícil o senhor ser financiado por empresas, porque o senhor, quando era delegado, entrou contra o cartel do combustível. O senhor também fez operações em grandes estabelecimentos que estavam enganando ou fraudando, né? Então, era difícil ter um financiamento desse pessoal. Né? Exatamente. As pessoas têm um certo temor, até porque sabem da minha linha de conduta. Não, até mesmo porque, doutor, é eu que vou dizer. Muitos vereadores são eleitos com doações de determinados segmentos, setor imobiliário, setor comercial, setor isso, setor aquilo, e aí ficam dependentes desses segmentos, né, e não podem ir em defesa do cidadão, mas sim interesse de quem pagou a eleição desses vereadores. É eu que estou falando. Exato. Às vezes ficam a situação... É por isso que é muito importante você ter a sua independência, né, André? Porque aí você pode agir de acordo com as suas convicções, com os seus ideais. E quando você está, logicamente, amparado, principalmente economicamente, por segmentos, você fica amarrado a esses segmentos. É inconcebível, por exemplo, é uma questão de matemática, eu não consigo entender, por exemplo, um vereador gastar, que eu sei, logicamente questão de ética a gente não cita não, mas a pessoa gasta 2 milhões de reais numa candidatura a vereador. Exato. Se você pegar o salário de um vereador e multiplicar, por exemplo, pelos 4 anos de mandato, vai atingir ali no final, sem a pessoa gastar nada, 500 mil reais. Ou seja, a matemática não bate. Como é que a pessoa gasta 2 milhões de reais e tem um final de um mandato com 500 mil reais? Pior é uma eleição para presidente que custa na faixa de 250 milhões de reais e o salário é 33 mil. É por isso que acontecem essas coisas que nós estamos vendo no Brasil. A questão de Odebrecht, a questão da Lava Jato, essa questão de desvio de dinheiro público para bancar campanhas. Essas situações no Brasil, eu não sei qual seria a maneira mais viável, talvez um financiamento público mais controlado ou a pessoa ter um limite da questão até de publicidade nas campanhas. Faria um site, sei lá, que o político poderia, o candidato, divulgar o trabalho dele. O André vai escolher o seu deputado, o seu vereador, ele entrava nesse site oficial e lá tinha o currículo do vereador, ele poderia até fazer um vídeo, alguma coisa nesse sentido, e vedar essas questões de publicidade monstruosas em carro. Porque a cada eleição, nós não temos nenhuma reforma política, nós temos reformas eleitorais que a cada eleição deixa mais cara a candidatura, ou seja, já não temos mais, por exemplo, comício, não pode dar uma camiseta, showmício, não pode dar um boné, uma camiseta. Rádio, tudo, exatamente. Então, ou seja, hoje dificultam e aumentam muito o custo da campanha. Hoje dá cheque moradia, cheque reforma, outros... Mas o que acontece? A gente tem que... Eu acho que o cidadão, principalmente vocês que estão aí do outro lado, dos eleitores, tem que perceber que não adianta nós abandonarmos a vida política, né? Já diziam os grandes
pensadores que a pessoa que não escolhe o bom administrador vai ser administrado pelos maus. Então nós temos que fazer a gestão do pensamento, a gestão de escolha, principalmente nas eleições, escolher pessoas que já mostraram serviço, que têm um compromisso com a verdade. Porque, infelizmente, eu acompanhei nessa candidatura a vereador e observava com tristeza, em alguns locais, as pessoas que iam... E às vezes pedir o apoio, a pessoa fala, não, doutor, eu não posso, porque o fulano de tal me deu um cheque reforma. E aí eu comprometi aqui 50 votos para ele em troca do cheque reforma. Ou a outra pessoa que eu ia e falava assim, não, eu ganhei um tanque de combustível. Primeiro que era crime eleitoral e a pessoa estava, na verdade, vendendo o voto dela. Né? Às vezes nem sabe se a pessoa presta, quem que é. Então, o cidadão ele tem que passar a ter consciência, né, agora, principalmente. Ele, ao vender ao voto, ele começa o processo de corrupção. Lógico que esse dinheiro que está sendo comprado o voto da pessoa, logicamente não sai do bolso do político. Não. E aí vai pegar o seu salário para dar 50, 100 reais. Esse dinheiro, logicamente, vem de origens ilícitas e corruptas. Então, por essa razão, é que nós temos que ter uma consciência maior em tudo que nós estamos vendo. Vocês que estão acompanhando todos os problemas do Brasil, né? Essa questão da Lava Jato, essas prisões. Se você pegar, por exemplo, a questão do presídio que está explodindo nesse momento aqui em Goiânia. As verbas não vêm justamente porque, se você for pegar a origem, tem desvio de dinheiro, tem problemas, a União não investe da maneira que teria que investir, o Estado, enfim, tudo acaba atingindo o cidadão. Então, no momento que você vende o seu voto, na verdade você está apunhalando você mesmo, né? Colaborando com ações porque esse dinheiro ele vai ser cobrado depois. Com certeza. Não existe almoço de graça, né? Pois é. Agora, doutor, eu fiz um artigo antes da eleição, há mais de um ano atrás, e eu disse que, em função das dificuldades e principalmente do grande escândalos, que a gente estava tendo vários escândalos, essas coisas, eu disse que o voto seria por afinidades. E aí houve essa renovação na Câmara, né? Pela primeira vez, uma renovação muito grande. E grande parte inclusive coloco o senhor nessa situação, foi eleito por afinidade, ou seja, o eleitor ele tinha esse contato, mas tinha também o que vendia. O senhor tem esse mesmo pensamento que eu, não digo todos, mas grande parte da renovação, ela veio pelo voto da afinidade? Com certeza, pelo voto da afinidade, principalmente do reconhecimento. Isso aí demonstra, logicamente você é um jornalista muito inteligente, André, você já indicou quais são os parâmetros que o Brasil tende a seguir. Eu acredito que a renovação é justamente isso. A sociedade começou a vislumbrar, no momento de crise, que na verdade você tem que escolher pessoas que já prestaram serviço e que geraram essa situação que você diz, afinidade, que nada mais é do que a relação de presteza, confiança, credibilidade de uma pessoa que se predispõe a trabalhar pelo próximo, no caso político, pelo cidadão, em relação a ele também de confiabilidade. Então isso aí, essa relação que você diz aí, de confiança, essa relação positiva para a política. Foi constatada não só na Câmara Municipal de Goiânia, mas em várias câmaras municipais, e em razão disso, hoje, você pode fazer uma pesquisa que os nomes mais lembrados para renovar Câmara Federal e Câmara dos Deputados em Goiás e no Brasil todo são vereadores. Por quê? Porque a eleição passada foi a questão de renovação. E surgem os novos nomes que se destacam para dar uma mudada nesse cenário de política, para voltar a essa questão de que você diz aí de afinidade. Porque antigamente, infelizmente, você tinha compra de voto, que agora as pessoas estão mais conscientes. As pessoas pensavam que os políticos, parte dos políticos eram honestos, né? E aí mostrou-se o outro lado. O outro lado. E a população está vendo pessoas que não precisam de política para fazerem sua vida. Por exemplo, eu sou delegado de polícia desde os meus 23 anos de idade. Meu salário de delegado é muito maior que de um vereador de Goiânia. Trabalho com amor pela minha profissão. Fui convidado por jovens cientistas políticos que foram até a delegacia mostrar uma pesquisa que colocava meu nome entre os mais lembrados para a renovação da política de Goiás.
Para mim foi fácil aceitar entrar? Não. Conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, conversei com a minha família, conversei com meus amigos, conversei com esses jovens que foram na DECOM mais de 5 vezes conversar comigo. Doutor, nós precisamos de você. Coloquei meu nome à disposição. E você vê que no cenário político, pessoas que não precisam da política como profissão, porque você tem profissionais políticos que estão aí há 40 anos. Política também é uma profissão. E o cara pega aquilo ali para se sustentar e mais, ficar rico. Então as pessoas colocaram, você pode ver, empresários, João Dória, não sei quem, pessoas que já se estão estabilizadas, vamos assim dizer, profissionalmente, e aí elas colocam essas pessoas como esperança de entrarem na política para fazer a política como uma arte. A arte da política, principalmente a arte de ajudar o cidadão e gerir a sociedade, né, de uma forma honesta. Então, por isso que você vê nomes fora desse cenário tradicional, né, de política, que a gente vê, aquela tradição de políticos profissionais, e você vê nomes que não estão segmentados, enraizados na política, que são alternativas e são nomes que vêm se destacando hoje no cenário. É só fazer um lembrete aqui, né? Nós estamos ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32.1, NET, canal 23, e essa entrevista será reapresentada, será reexibida no domingo às 8 da noite. Então, para você que está nos assistindo, né, e quem tem alguém que você queira que acompanhe essa entrevista, mas no momento não pode, no domingo também pode rever essa entrevista. Doutor Eduardo do Prado, delegado e também vereador pelo PV. Doutor, o senhor já foi assediado por algum segmento para votar a favor de algum projeto de interesses, digamos assim, particulares Eu acho que as pessoas têm um certo receio da minha... Eu já até ouvi de alguns colegas que as pessoas têm receio de mim. Eu acho que justamente pela minha posição firme no combate à máfia, e sabem da minha atuação, principalmente da maneira que eu trabalho. Eu não aceito conversa torta comigo. Né? Na minha profissão, todos sabem que eu sempre combati a máfia, sempre combati as coisas erradas. Então, eles têm receio de chegar até mim, e, logicamente, nunca chegaram, né? Nunca vieram de forma nem direta a conversar comigo. Eu acredito que é justamente pela posição firme que eu tenho, né, de saber que comigo conversa torta não tem vez. Às vezes tem a vez da algema, porque se vier conversar coisa errada comigo, as coisas não vão se dar bem para a pessoa, né? Até porque está conversando, além de um político, está conversando com um delegado de polícia que atua como delegado de polícia também. E tem essa prerrogativa, né? De com certeza. Prender, né? Se tiver uma situação flagrante, a pessoa vier conversar coisa errada, já sabe que pode esperar, né, André? Agora, doutor, o senhor falou muito sobre essa questão da esperança. O nome do senhor está sendo muito cogitado para deputado estadual, até deputado federal, ou seja, há uma esperança de que o país um dia vai ser parecido com aquilo que a gente queria. Mas eu pergunto para o senhor, hoje, a situação que a gente está vivendo no Brasil, o caso, por exemplo, essa semana agora, a ministra do Trabalho, ela 2 ações trabalhistas. Todo mundo que exerce um cargo de destaque acaba tendo algum tipo de complicação. A gente está vendo aí os nossos grandes políticos, presidente do Senado, presidente da República, presidente da Câmara Federal, senadores, deputados federais, ou seja, a grande maioria, mais de 180 políticos estão no Supremo Tribunal Federal. A polícia está fazendo o trabalho da Operação Lava Jato. Exato. Vai entregar o Brasil para quem? Se o que se mostra agora, quem comanda ou quem comandava o Brasil tem algum tipo de, digamos assim, algum tipo de suspeita, tem algum tipo de envolvimento em coisas irregulares. Para quem que a gente vai entregar o Brasil depois que a gente conseguir, pelo menos, minimizar essa roubalheira no Brasil? Entrega para quem? É justamente por isso, André, que essa sua situação que você falou de forma
brilhante no seu artigo, ela vem à tona agora, nesse momento. Não é à toa que o meu nome é lembrado para deputado federal, para deputado estadual, até para chapas majoritárias, né? Outros nomes também de pessoas que estão se destacando entre os novatos para essa questão da renovação, porque a polícia vem fazendo a sua parte. As pessoas vêm caindo à máscara desses políticos bandidos que, infelizmente, tentaram controlar o Brasil. Ninguém, em sã consciência, imaginaria um garotinho, um Maia. Um Maia, até mesmo Dirceu, Cabral, Dirceu, todos presos. Todo na cadeia. Com certeza. E isso, eu digo para as pessoas que me procuram, foi positivo para o Brasil. As pessoas, doutor, o que o senhor acha? Ele fala, melhor coisa que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Porque nós mostramos para a sociedade quem é realmente a cara dos políticos bandidos. E tem muitos ainda. Tem muitos corruptos ainda que nós temos que extirpar da política. Literalmente extirpar e, se possível, botar atrás das grades, junto com os principais traficantes e bandidos. Porque são bandidos igual um traficante que eu já aprendi, igual o serial killer que nós pegamos, igual os grandes estupradores que eu já aprendi que pegaram crianças. São bandidos iguais, porque no momento que eles roubam da sociedade, eles estão tirando ali investimento na saúde. E é por isso que nós estamos com essa saúde lastimável. Que meu telefone toca de segundo em segundo, de pessoas, doutor, precisando de uma UTI, uma vaga na UTI, o que eu faço? Estou desesperado, meu pai está morrendo. É isso que a gente vive, principalmente eu, como delegado vereador, vivencio isso toda hora. Aí, doutor, aí vem essa questão. O vereador, ele é eleito para fazer leis, projetos. Exato. Projetos, e não para fazer assistencialismo. Só que o Poder Executivo, ele não atende à demanda, e aí o cidadão, ele recorre ao vereador. Exato. Como se fosse um despachante um representante, quando na realidade a função do vereador não é essa, mas pelo Executivo não fazer a sua parte, aí o vereador tem que acabar fazendo isso. E o senhor cobra isso do prefeito? Com certeza. É isso que o vereador é aquele que está diretamente ligado à sociedade de uma forma mais presencial. É aquele que o cidadão puxa pelo braço. Fala, eu estou precisando. E, logicamente, a ineficácia, né, a ausência do poder executivo, principalmente na área da saúde, transporte, educação, acaba resvalando ali no legislativo, que é cobrado constantemente. Nosso papel é legislar e fiscalizar. Então nós estamos constantemente, eu já participei da CEI da SMT, fui relator, indicei lá mais de 17 servidores por corrupção, né, por desvio de dinheiro daquela pasta. Na saúde, foi feito um convite especial para mim pelo presidente lá da CEI, para que eu participasse. Nós estamos fiscalizando e cobrando constantemente em plenário, documento, encaminhando ao Ministério Público, enfim, para ver se tomam uma guinada do Poder Executivo nessa relação toda aí. Então é justamente isso que a gente tem que fazer. E a gente é cobrado constantemente. E as pessoas às vezes confundem a atuação de um vereador e de um prefeito e não sabe às vezes que quem tem que gerir, inclusive, a saúde, educação, né, cultura, enfim, é o prefeito de Goiânia. E aí o vereador é cobrado, mas nós, logicamente, nós temos que ser cobrados para a gente fazer esse elo do cidadão com o prefeito. É o que a gente está fazendo de uma forma muito contundente lá na Câmara Municipal. E essa cobrança e essa luta nossa, principalmente para as pessoas independentes, que não precisam, logicamente, de cargo e têm a independência de chegar no prefeito e falar a verdade, é que dá essa credibilidade e por isso que é a esperança dessas pessoas entrarem no lugar dos maus políticos. Por isso que está essa reviravolta aí, e eu acho que ano que vem, nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso, ano que vem eu acho que a Assembleia, a Câmara Federal, o Senado, estou falando no contexto brasileiro, eu acho que vai ser uma renovação maior do que a que teve na eleição passada. O senhor representa também essa área de segurança por ser delegado. Exato. Na última eleição para deputado, o mais votado deputado estadual e o mais votado deputado federal eram pessoas que defendiam a bandeira da segurança. Exato. Nada fizeram. O senhor, dentro desse trabalho, como é que o senhor vê a possibilidade de um membro do legislativo criar leis ou cobrar, na condição de delegado, cobrar do governador, e na condição de vereador, cobrar do prefeito, porque o Iris Rezende tirou a Guarda Municipal da rua. Exato. Então, ou seja,
Qual que é a opinião do senhor sobre essa? Quando a sociedade está gritando por segurança, por apoio ou até mesmo por algum tipo de proteção, a gente está tendo que uma inversão, ou seja, policiais estão se aposentando, estão sendo mortos e nada se faz para que se combata essa questão do crime. O problema eu sempre costumo dizer que vocês nunca vão ouvir da minha boca, eu acho que talvez por isso que alguns políticos que se elegeram com esse tema segurança pública hoje estão desacreditados, porque vocês nunca vão ouvir da minha boca dizer que eu vou resolver o problema de segurança pública. Me fizeram essas perguntas quando eu fui eleito. A campanha para prefeito foi baseada nisso e não cumpriram. Né? Até mesmo porque era um absurdo, porque o município ele não tem condições de exercer poder de segurança pública. É questão do Estado. Do Estado. E outra coisa, o problema é justamente isso. Eu costumo dizer que eu, como legislador, o problema de segurança pública ele é um problema sistêmico, generalizado, que vem ao longo dos tempos por falta de investimento na área de segurança pública, por falta de investimento na educação. Hoje você vê adolescentes que a faixa etária de 9, André, 10 anos, até 14, 15, é onde eles são captados para o crime. E eu vejo com mais realidade agora, como vereador, a dificuldade que é para você arrumar um CIMEI, você arrumar uma vaga numa escola para uma criança e para um adolescente aqui no estado de Goiás, em qualquer lugar. Eu fui abordado por um jardineiro ali fora. A pessoa com lágrima nos olhos, falou: doutor, eu trabalho 3 vezes por semana aqui e sábado, domingo, feriado, em outro local, para juntar dinheiro para pagar a escola para meus filhos, porque eu não quero que meu filho estude lá na escola pública, que está tendo tráfico de drogas. Eu quero que ele estude no colégio particular. E eu não tinha condição de colocar no colégio militar, porque eu não consigo vaga. E a pessoa com lágrimas. Então, o problema no Brasil é generalizado ao longo dos anos. E aí agora nós estamos pegando o quê? O vulcão em erupção. Então, eu digo o seguinte, nós temos que ser principalmente verdadeiros com a sociedade. Nós não podemos dizer que nós vamos resolver o problema de segurança pública. Agora, amenizar sim com experiência. Agora nós precisamos, igual você disse, uma pessoa que entra como vereador, deputado estadual, federal que seja, principalmente da área de segurança pública, ele tem que ter credibilidade e dizer a verdade. Nós vamos contribuir, principalmente juntar grupos para mudar leis que são falhas, que há muitas leis que infelizmente beneficiam sim o criminoso, mas principalmente lutar em cobrança com o Poder Executivo, que é o que tem o dinheiro, e você só faz segurança pública com dinheiro, a verdade é essa. Se você não mudar o sistema prisional brasileiro, o que nós estamos vendo aqui agora é uma situação que já havia muito tempo já sendo... No Brasil inteiro, ou seja, ao contrário, muita gente falou que a rebelião se deu por falta de condições humanas. Não, na realidade, são 2 facções, o Comando Vermelho e o PCC, que disputam o poder do sistema carcerário, já que o Estado não fez a parte dele e hoje as facções tomam conta do Brasil todo. E eu costumo dizer, sempre digo nas minhas palestras, André, e nas minhas entrevistas, que se nós não mudarmos o sistema prisional, que seja os governadores unidos, conversar com o presidente da República e transformar o sistema prisional, nem que construa de novo 10, 12 presídios, por exemplo, no estado de Goiás, regionais, você até selecionar presos por crimes, furto, roubo, mais perigosos aqui nessa presídio, e logicamente um presídio digno, que a pessoa seja um sistema duro, o cara não passa celular, não passa arma, o agente corrupto seja punido e preso também, não entra nada no sistema, mas a pessoa tem ali uma maneira de ter uma educação, preso, trabalhar de forma efetiva, você pegar ali empresas privadas, fazerem convênios com o Estado, empresas privadas para o preso trabalhar e produzir, se autossustentar e sobrar um recurso para sustentar a família, enfim, mudança drástica no sistema prisional. Você pode colocar a polícia à vontade na rua, André, porque não vai adiantar nada. Eu prendo, chega lá na audiência de custódia, vai ver, não tem vaga, o juiz solta o cara. Nem por causa disso, né? Às vezes é o próprio juiz com medo do bandido. Difícil, né? Mas eu tenho que fazer um intervalo comercial e eu vou deixar aqui 2 questões para a gente abordar logo depois do intervalo. A sociedade, ela pede prisão perpétua e pena
de morte para pessoas que cometem alguns tipos de crimes, né, considerados hediondos e outros mais. A opinião do Dr. Eduardo do Prado sobre isso, e também agora falaremos também sobre o trabalho que ele tem feito lá na Câmara Municipal de Goiânia, né, um belo trabalho. Eu sempre falo que a Câmara Municipal de Goiânia funciona muito bem com 7 ou 8 vereadores, o senhor é um desses. São assuntos que a gente aborda logo depois do intervalo. Um instante só, a gente está de volta. Qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Nobre Arte Móveis. Indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. O seu almoço te espera no Seleto Restaurante. Ampla variedade em pratos típicos da culinária brasileira. Ambiente familiar e espaçoso. Reúna sua família ou traga os amigos para o melhor almoço de Goiânia no Seleto Restaurante. Se preferir, conte com o nosso teleentrega ligando para 3255-3231. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Seleto Restaurante, porque o seu paladar merece o melhor. Ô Zé, quanto é que você cobra pra pintar minha casa? Porque é pra você, Juvenal. Eu cobro 5 mil e te entrego o serviço em 30 dias. Não, vamos fechar tudo pela metade. Você cobra metade do preço e me entrega na metade do tempo. Ok, Juvenal, tudo bem. Qual a metade da casa que você quer que eu pinta, de fora ou de dentro? Vou te bater uma real. Quem trabalha com a Real Cores não precisa pechinchar nunca. Aqui tem produtos Souvenir, Anjo, Wanda, Sher Williams, Leiner Tex, e a Real Cores faz manipulação de tintas automotivas com acerto de cor. Seu carro fica como original. E tem mais, a Real Cores faz aniversário e quem ganha o presente é você. Comprando aqui, você concorre a vários prêmios que serão sorteados no dia 21/1/2017. E a Real Cores fica aqui, na Avenida T9, 3149, no Jardim América, em Goiânia, Goiás, ao lado do Correio. Fone 62 3088 2828. Venha tomar um cafezinho ou um suco com a gente e confira. Traga seu orçamento e cobrimos a oferta. É só falar com o Deusimar. Ô Zezinho, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser pintor como meu pai ou humorista como o senhor. Só vai depender do meu corpo. Real Cores, a cor perfeita.
Voltando com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32.1, também a NET, canal 23, entrevistando o delegado Dr. Eduardo Prado. Lembrando que nós estamos ao vivo nesse momento e o programa será reprisado, dada a importância do entrevistado, né, e dos temas, será reprisado no domingo às 20 horas. Doutor Eduardo, antes do intervalo comercial, eu fiz esse questionamento para o senhor. A sociedade hoje, nós temos no Brasil justiça, não temos punição. A sociedade, ela defende hoje, a grande maioria defende ou prisão perpétua ou pena de morte. A opinião do senhor sobre isso? Isso é uma questão polêmica no Brasil. Nós temos que observar que na atual conjuntura brasileira, principalmente o artigo 60 da Constituição, ele prevê algumas cláusulas pétreas, entre as garantias individuais e coletivas, né? A questão de não haver possibilidade, por exemplo, de pena de morte no Brasil. Para que aconteça, tem que ter uma nova Constituição, e novo poder constituinte originário, na verdade, para uma nova Constituição, até porque é só no caso de estado de guerra que há exceção da pena de morte no Brasil, e é justamente por isso que nós ficamos assim, travados para a questão da pena de morte no Brasil. Agora, a prisão perpétua, alguns crimes, algumas situações eu sou favorável, principalmente em crimes hediondos e situações de reincidência que a pessoa não tem mais conserto. Você pega aí, por exemplo, um serial killer, um Tiago Henrique Gomes da Rocha, que você sabe que eu participei diretamente da investigação, e eu tenho convicção, até porque estudei a mente humana para chegar naquele indivíduo, juntamente com nossa força-tarefa, analisando aquela situação toda de um indivíduo que não tem amor próprio, não tem amor por ninguém e comete crime por prazer. Um indivíduo desse tem recuperação? Não. Inclusive já é definido por lei que é um psicopata e não tem recuperação. Esse indivíduo, ao meu ver, por exemplo, é um caso de prisão perpétua. Não tem como um indivíduo desse estar em sociedade. Há outros indivíduos aí que estupram 10, 15 mulheres. Como é que um indivíduo desse, André, pode voltar para a sociedade? Ele vai ficar só 30 anos preso pela Constituição. Essa que é a grande questão, doutor. O nosso Código Penal é de 1945. Naquela época, a expectativa de vida do cidadão era de 40 anos, 42 anos. Exatamente. Então, ou seja, a maioridade era aos 21 anos. Então, se a pessoa fosse condenada aos 21 anos a ficar 30 anos preso, daria 51 anos, ou seja, a pessoa morreria na prisão. Agora, hoje, o caso do serial killer, mais de 500 anos que já foi condenado. Já passou de 700 já. Na última entrevista que eu dei pro Câmara Record do Domingos Meirelles, esteve aqui comigo em Goiânia, ele já estava, acho que 700 anos já, viu? Pois mas só vai cumprir 30 anos. E isso, assim, dependendo de algumas situações, bom comportamento, exatamente, não sei mais o que, pode ter aquelas saídas de não sei o que, saída disso, saída daquilo. Então, ou seja, seria a hora da gente rever pelo menos aumentar o lapso temporal, porque né? Hoje a pessoa ela tem a maioridade com 18 anos. Se ela fica 30 anos presa, ela sai com 48 anos da cadeia. Rever essa situação, essa questão da prisão perpétua em algumas situações, eu sou favorável, né? Algumas situações de crimes hediondos, reincidências, né? Logicamente, a pena de morte no Brasil é questionável, até porque eu acho que ainda temos que... A pena de morte está na mão do bandido. Exato. Ele julga, condena e mata, né? Infelizmente no Brasil é assim. Agora, essa mudança da questão do lapso temporal aí é primordial. Você citou o caso serial killer, ele foi preso com 26 anos, mais 30, 56 anos. É um psicopata que não tem cura. Se não tem cura, a pessoa está apta e ele vai sempre querer matar. Vai para a rua com 56 anos. Ou seja, com expectativa de vida de 80 anos. De 80 anos. Ele teria mais, quase. E hoje tem bandido de 60, 70 anos aí que assalta, explode caixa eletrônica, explode carro forte, enfim. A pessoa hoje ela tem vigor. Então eu sou favorável à mudança nessa questão
do lapso temporal, porque realmente, igual você falou, a realidade do ano das décadas de 40 é uma, a realidade de 2018 é outra, né? É totalmente diferente, século XXI. Então, o que nós temos que ver é realmente refazer. Agora, o Brasil está tão complicado que as mudanças que nós sempre lutamos por ela, principalmente eu como professor dos alunos nas faculdades, em tudo, nas nossas palestras, é justamente essa questão que a gente diz das mudanças das leis, que o Brasil parou em relação a tudo que era para renovar, porque ficou só mexendo na corrupção. E outra coisa, só ficou um negócio de corrupção o tempo todo. Corrupção. A questão da maioridade penal, por exemplo, foi votado, está parado lá, estava na CCJ, no Senado, na Câmara Federal, e aí, inclusive... Existem vários projetos parados, questão de trabalho obrigatório de preso, enfim, parados. E eu sou favorável, vai resolver o problema de segurança pública? Não vai, mas eu sou favorável, por exemplo, um adolescente de 16 anos que assalta, mata, dá um tiro na cabeça de uma senhora para roubar um carro, esse indivíduo ele tem toda a consciência do que é errado e do que é certo, André. A pessoa tem que ser responsabilizada. Agora, aí vem os defensores, mas vai resolver o problema? Não vai. Não vai resolver o problema de segurança pública. Mas a pessoa que tem 16 anos, ela não pode ter a sensação de impunidade, não. Ela tem que ser punida. Até mesmo porque ela pode votar, tem filhos. Pode votar, pode sair, pode ter filhos, pode fazer tudo. Agora a pessoa não pode ter responsabilidade. Né? Uma pessoa de 16 anos, hoje a criança já mexe no WhatsApp, a criança de 8 anos, 7 anos já sabe mexer em tudo, computador, o mundo é moderno, nós estamos em outra realidade. Então, um adolescente de 16 anos, ele tem total capacidade, né, de saber o que é certo e o que é errado, principalmente no mundo criminal e na questão do direito penal, processo penal. Então ele tem que, ao meu ver, tem que votar e tem que ser penalizado. Vamos falar um pouco sobre política agora. A gente tem hoje um Congresso Nacional que literalmente está à disposição de um presidente que solta dinheiro para os deputados federais. Aqui em Goiás, nós temos grande maioria, ou seja, não tem oposição. A oposição que tem aqui em Goiás é muito pequena e impotente, essas coisas. A grande maioria, ela se dobra diante do governador do estado. Numa eventual candidatura do senhor, como é que se faz oposição quando a maioria da casa, ela tem um fisiologismo, aquela coisa com o governo que nós já falamos, né? Arruma um emprego, arruma isso, arruma aquilo e tal. Como é que é fazer oposição num país onde o fisiologismo comanda? A verdade, quando você está na oposição e você tem as suas bandeiras, você é literalmente travado. Às vezes até para você conseguir situações que seriam corriqueiras, vou dizer, por exemplo, o caso de um vereador de podar uma árvore, de solicitar uma demanda de um bairro, às vezes você é podado justamente por você não estar andando segundo os ditames, que seria o da base do Poder Executivo. Então, é por isso que na Câmara Federal, na Assembleia, o Poder Executivo exerce justamente essa influência, que vamos dizer, uma barganha mesmo, né, de cargos, de apoios, de estrutura. E aí o político, o deputado federal, estadual que seja, que tem essa situação, geralmente é o cara que sobressai nas eleições. Porque é a pessoa que tem emenda para aplicar lá na cidade do interior, é o que pega o filho do prefeito, coloca num cargo, ou é o ex-prefeito que perdeu a eleição, que está indicado para outro cargo a pedido do deputado. Enfim, aí eles conseguem fazer essa situação toda e ter apoio nas cidades do interior, enfim, para a situação. E a oposição fica geralmente acanhada não seria a palavra certa, mas ela fica minada, isolada. É o que acontece aqui. Esses dias, por exemplo, teve a questão da privatização de rodovias no estado de Goiás, que a oposição
foi contra, mas a maioria é a situação e vota a favor e pronto. Então, a oposição é justamente isso. Agora, a pessoa ela tem os seus ideais, e independente de cargo ou não, ele tem que se posicionar e falar, ó, a minha bandeira é essa, eu vou me posicionar dessa forma. Mas uma oposição inteligente, ela tem meios de fazer com que a coisa ande diferente, né? Com certeza. Depende da maneira como é ser feita, né? A gente ter, por exemplo, é uma coisa que eu posso dizer, Marconi Perillo fez uma oposição isolada contra Maguito Vilela, contra Ides Rezende. E também a gente teve Tiago Peixoto, que fez uma oposição também a Marconi Perillo. Então, ou seja, eu estou errado em dizer que não precisa de ser muito, mas precisa de ser, não vou dizer inteligente, mas político e sabendo como pode, digamos assim, questionar algumas coisas que são votadas dentro daquilo que o governo quer? Com certeza. Ter inteligência e estratégia, principalmente saber manusear as ferramentas legais que você tem a seu dispor. Tanto regimento interno, como o Ministério Público. Você tem instrumentos que você pode pegar a documentação e, logicamente, você quer ver aquela estratégia, questionar, ir atrás, brigar, enfim. E até dentro do processo legislativo você pode ver qual que é a melhor situação dessa maneira. O caso recente que eu posso citar na Câmara é a questão do IPTU do Puxadinho, que foi um projeto de resolução que eu entrei logo que assumi o mandato para suspender todas as cobranças que, ao meu ver, são ilegais da questão do Puxadinho, absurda, porque tiraram fotos aéreas, né, aqui da cidade de Goiânia, fizeram uma cobrança ilegal, ao meu ver, porque você não pode fazer lançamento de IPTU simplesmente em foto aérea, que pegou casa de cachorro, pegou tenda de festa, e aí houve manobras do Poder Executivo com alguns vereadores da base para retirada do meu projeto por 3 vezes. Primeira vez pediram vistas, um vereador pediu vistas 2 vezes, depois agora, na última votação, eu devolvi um projeto do ITU, que estava com vistas para mim, que vai garantir uma arrecadação de 50 milhões de reais para a Prefeitura agora, no mês de janeiro. E foi combinado em plenário, inclusive no microfone, todo mundo ouviu lá, foi um pacto que eu fiz assim, combinado com o vereador Tiãozinho Porto, para que eu devolvesse esse projeto de interesse da Prefeitura e ele que estava com vistas do outro projeto, devolvesse também o projeto do IPTU do Puxadinho para cancelar. E votaram o projeto do IPTU do Puxadinho, a mesa diretora pegou meu projeto do cancelamento do Puxadinho, votaram do ITU, de interesse da Prefeitura, na hora que foi a votação do meu, esvaziaram o plenário, os vereadores, a pedido, logicamente, do Poder Executivo, uma manobra ali que eu realmente fiquei decepcionado. Eu falei assim, gente, onde é que eu estou? Porque lá no sistema prisional, quando um preso fala com o outro, dá a palavra, acabou. Não, mas lá, lá não tem ética, lá tem código. Código. Ali dentro eu vi que não tem, já esvaziaram o plenário. Não tem nem ética nem código. O negócio ficou assim. Então eu digo o seguinte, mas aí nós, eu não digo da oposição, mas ali o pessoal da oposição, logicamente, conversando comigo, falou, não, doutor, nós vamos colocar de novo em plenário, agora voltando do recesso, para que vote, aí nós vamos articular, porque se saírem do plenário, nós vamos também pedir vista dos outros projetos, travar a pauta também. Então são articulações que são feitas, que você pode fazer uma oposição inteligente, né? Igual essa questão do IPTU, que sendo situação oposição, eu acho que a sociedade não pode, num momento de crise, arcar com a carga tributária gigantesca, que agora, inclusive vai ter aumento do IPTU agora, né? Se preparem, né? Porque entraram com a ação, uma ADIM, a gente barrou o aumento do IPTU na Câmara, entraram com a ação, uma ADIM, o juiz deu uma liminar, um desembargador deu uma liminar, autorizando a Prefeitura a aumentar, e agora, salvo engano, dia 24, as pessoas podem olhar, vai ter a votação no colegiado do tribunal, as pessoas podem ir, porque é aberto, até para a gente fiscalizar e ver como vai ser a votação lá em relação ao aumento do IPTU 2018. E nós já tivemos sempre polêmico essa questão do aumento do IPTU. Agora, outra coisa, a gente já falou muito sobre essa questão do legislativo, executivo, o judiciário. As pessoas, elas têm aquela visão, por exemplo, 13º salário para os vereadores. A sociedade
não entende, mas, ou seja, quando se fala de aumento, alguma coisa, isso repercute muito mal. Negativamente. Essa questão do 13º. Olha só, a questão do 13º é fácil de explicar para o cidadão. Primeiro, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, os agentes políticos que não ganhavam esse 13º, havia um questionamento, porque você tem governadores, governadores, senadores, deputados federais, enfim, todos ganhavam 13º, igual todo cidadão e todo trabalhador já ganha perante a lei. Você não pode, por exemplo, tirar o direito do cidadão. E o vereador, por exemplo, eu digo que é uma pessoa que trabalha com todo trabalhador. E, em tese, pela Constituição Federal, até pelo princípio da isonomia, ele tem o direito ao 13º. Uma certa época houve esse questionamento foi feito no Supremo, e uma decisão do Supremo é a última instância para o cidadão entender. Ou seja, acabou ali, já pacificou e decide, então tem que se aplicar. Por essa razão que se aplicou a questão do 13º. Aí as pessoas confundem o seguinte, às vezes essa sensação, essa revolta que nós estamos passando com a política, com esses bandidos da política, às vezes contaminam as pessoas e falam assim, o vereador não merece, isso 13º, não trabalha, o que não é verdade, porque nós temos muitos políticos honestos e que merecem como um trabalhador qualquer. Agora, os bandidos da política não mereciam, não era 13º, não. Não merecia salário, não merecia mandato, devia estar preso atrás das grades. Então a gente não pode confundir as coisas. Questão de orçamento, já é previsto no orçamento, tanto é que na Câmara Municipal de Goiânia, com o que nós fizemos lá, por exemplo, que eu acho que inclusive que a estrutura lá tem que melhorar, devolveu-se aí, salvo engano, 20 milhões de reais para o prefeito Willis Rezende. Sobrou dinheiro, devolveu a Câmara de Goiânia. Nós fizemos, logicamente, uma corte de gastos e devolveu o dinheiro para o Executivo. Aí as pessoas diziam assim para mim esses dias, uns jornalistas, perguntando, doutor, mas isso aí não seria dinheiro, numa crise de dinheiro público? Eu falei, o ruim é cortar os direitos, as garantias sociais e trabalhistas do cidadão. Se nós cortarmos do pedreiro, do médico, do jornalista, de todo mundo, vocês vão, como é que faz? Vocês querem essa garantia? Ele falou, não, lógico que nós queremos. Da mesma maneira que os agentes políticos que foram considerados trabalhadores, como todos os trabalhadores brasileiros. Era uma classe que não era provida. Então tinha os outros providos, senadores, deputados, e houve essa decisão do Supremo que teve que ser aplicada. E vereador é vereador 24 horas por dia. E foi determinado. E aí é uma realidade que foi determinada pelo Supremo, não vai ter gastos a mais, até porque já é previsto, logicamente, no orçamento, tanto é que tem devolução de recursos. Então eu acho assim que eu sempre expliquei isso para a sociedade de uma forma muito transparente, não vejo isso como um aumento de salário, mas como uma garantia que ela era questionável um certo tempo, e o Supremo decidiu e botou uma decisão, como se diz, já não tem recurso mais, e falou, as câmaras têm que cumprir isso aí, porque o vereador, igual o médico, igual o pedreiro, igual o frentista, igual o jornalista, igual as pessoas que trabalham no dia a dia têm direito. Nós não podemos tirar o direito de vocês têm que ter esse direito. Então, eu acredito que isso é salutar. Agora, mais uma vez, o político bandido, que as pessoas ficam revoltadas, e eu também revoltado com o político bandido, não tiver 13º, salário, não devia ter nem mandato. E o cidadão tem que cortar e botar essas pessoas aí fora de mandato e devolver o dinheiro. Devolver o dinheiro para o cidadão com juros e correção monetária. A gente ainda tem mais 5 minutos de tempo no programa, passa muito rápido quando a entrevista é boa. Obrigado. Uma avaliação do senhor na condição de cidadão e de vereador da administração Willis Rezende Machado. Eu dou uma nota 5 para o prefeito Willis Rezende. Isso tudo? Talvez até eu fui até bonzinho, né? Talvez uma nota 4, né? Pelo espírito natalino que passou recentemente, mas de qualquer forma o prefeito Willis ele deixou a desejar nesse primeiro ano de mandato. Logicamente pode ter pego uma prefeitura com gasto, mas como se diz, quando você casa com a viúva, você herda os filhos dela. Não tem nada com isso. E ele falou na campanha as promessas da questão de segurança e não resolveu nada disso. E o outro problema é que justamente a maneira de gestão, a maneira como ele está gerindo a prefeitura,
uma falta de comunicação com a Câmara de Vereadores, dizendo que não precisa da Câmara, enfim, uma maneira não positiva para a cidade. Republicana. Republicana. E os vereadores que estão ali, muitos, logicamente, que estão na base do prefeito, com algumas indicações dentro da prefeitura, e isso não é salutar, porque nós temos que ter uma ligação harmônica com todos nós. Agora, a prefeitura, um problema de saúde gravíssimo. Uma secretária... Nós fizemos matérias aqui, falta insulina nos postos. Eu tenho muita ligação com os diabéticos, eu faço parte de um grupo, até meu pai também ele tem problema de diabetes. Eu tenho uma ligação muito estreita com um grupo de diabéticos, com a Luzia, que é a representante deles. Falta insulina, falta fita, falta bomba, falta tudo. E eu já fui 5 vezes. Isso são coisas baratas que a gente está falando. Eu fui 5 vezes na Secretaria da Saúde com esse pessoal. Sempre a promessa não vai faltar, e falta. Eu morava, minha avó mora ainda ali no setor dos funcionários, então ali no CAIS ali não tem médico. Eu estive lá umas 3 vezes fiscalizando, fechado, não tem pediatra, não tem médico, nem nada. Não, nós tivemos, por exemplo, no período de festas, o plantão de Natal, por exemplo, tivemos só um pediatra para atender toda Goiânia. Toda Goiânia. É um absurdo, né? Você não tem médico, você não tem remédio. A questão da CEI da saúde, nós observamos a questão da odontologia, a pessoa chegou a tirar dente com alicate, né? Aquela senhora. Então é uma situação deplorável. Na área de educação, muitas crianças sem vaga nas escolas, no CEMEIs, enfim, infelizmente aquela pesquisa, inclusive, que foi feita no jornal Argumento, né? Que a avaliação do prefeito de 1.200 pessoas, salvo engano, que foram entrevistadas, a avaliação foi a pior de todos os tempos, parece, não foi isso? Inclusive, pior do que a pesquisa que fizemos na administração Paulo Garcia. Que para muita gente foi um dos piores prefeitos, né, gestores. E essa administração agora também foi muito mal avaliada em todos os aspectos. BRT parado, lixo na cidade. E eu vou falar uma coisa para você, se nós não tivéssemos vereadores combativos ali, BRT, fui em Brasília, conversei com o ministro Alexandre Baldi, o ministro veio aqui no prefeito Willis Rezende, pessoalmente fui no ministro Alexandre Baldi, tive aqui com os vereadores na CGU, na Caixa, fiscalizando, cobrando, rede social, saúde, batendo, fiscalizando, indo nos hospitais, cobrando. Se nós não tivermos esse grupo de vereadores, que ali tem uns 6, 7, que são... que estão batendo firme mesmo, atuantes ali na fiscalização principalmente na cobrança do prefeito, a situação era pior, porque as coisas iam estar mais paradas. Agora, eu espero que agora nesse ano de 2018, isso que eu ia perguntar para o senhor agora. Nós temos mais 1 minuto, certo. E nesse 1 minuto eu queria que o senhor me dissesse, o cidadão, ele pode ficar esperançoso, ele pode ficar preocupado, o que o senhor projeta esse ano agora que está começando? Eu falo para o cidadão que pode ter esperança, sim, nós vamos estar atuando na Câmara Municipal de Goiânia, fiscalizando, e eu tenho esperança que esse primeiro momento de crise, que o prefeito agora faça uma reformulação administrativa. Eu tenho informações que vai ser realizada uma mudança administrativa, porque ali também nós temos secretários ruins, maus gestores também, que tem que renovar. E a esperança é justamente essa, a informação que vai ter uma mudança administrativa e principalmente nós vamos estar cobrando com mais veemência e mais coragem para que o cidadão seja respeitado e que o seu tributo seja gasto de forma digna. Tem pelo menos uma melhora em relação à saúde, educação, enfim, ao que o cidadão tem direito pela Constituição Federal. Ok. Doutor Eduardo, muito obrigado pela vinda, muito obrigado. Eu sei que o senhor tinha vários compromissos, mas felizmente, né, nos deu a alegria, a honra de conversar com o senhor aqui nesse período. Agradecemos muito e o nosso desejo, eu não vou desejar sucesso porque é redundância. Vamos desejar que o senhor continue esse trabalho que o senhor tem feito. Obrigado, muito obrigado pela presença e vamos marcar uma nova entrevista, uma nova aula. Obrigado. Eu que agradeço a todo cidadão, ao André Max, um jornalista que eu respeito, Jornal Argumento, né, da TV Capital. Vocês fazem um jornalismo diferente, a gente sente a vontade de falar, expor os pensamentos. O cidadão que está do outro lado, continue com a esperança de transformar o Brasil, né, sempre acompanhe os políticos que vocês votarem, cobrem dos políticos,
porque nós temos que transformar essa realidade no Brasil. Não vamos perder a esperança de um Brasil melhor. Eu tenho certeza que o cidadão está conscientizando, você conscientiza na hora de votar, eleição de 2018, todas as eleições para frente, e principalmente vote e cobre, porque a pessoa que está lá é representante, o mandato de quem está lá é de vocês, não é dele não. Então por isso vocês têm o direito e o dever de cobrar para que a gente possa juntos transformar a realidade desse Brasil. Ok, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até amanhã.